A todos os irmãos, amigos, a minha saudação com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos fazendo uso da Sua palavra para nossa edificação. Queríamos, através dessa oportunidade, estar refletindo um pouco nas Escrituras acerca de profecias. É um dos assuntos polêmicos também, por ser de várias interpretações, varia pensamento entre essas denominações. O dia que vivemos há uma bagunça em torno disso. Gente, quando acessa aí Face, a gente discorrendo em profecias sendo entregue a todo preço aí. E a Bíblia também diz que a igreja que não tem profecia, o povo se corrompe. Então nós queríamos entender o que é a profecia, para não sermos levados por criancices, que nós vemos nos nossos dias também, pessoas tomando caminhos errados, mudança, casamento e tantas outras coisas, porque foram dirigidos pelas tal profecias, e outros correndo de um lado para o outro, fazendo reuniões caseiras de cidade em cidade, procurando por profecias, enquanto temos em nossas mãos a palavra, verdadeira profecias. Para isso eu quero estar baseando em 1 Coríntios capítulo 14, aonde queríamos ler até o versículo 5. Leamos. Segui a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que haja intérprete, para que a igreja receba edificação. Amém. O texto que nós lemos fala a respeito da necessidade da igreja em relação às profecias. E o que nós estamos vendo em nossos dias é um tumulto escancaradamente no fato da maioria dos autênticos profetas de Deus estarem sendo discriminados e estigmatizados como charlatões, em função da alarmante alavanche de neoprofetas
que estão denegrindo, sujando, estragando a reputação dos genuínos, credenciados homens e mulheres de profecias. O nosso propósito, a nossa intenção é debater as bases central promotoras de profecias doutrinárias, fraudulentas, negaças, e que em contrapartida afirma biblicamente a realidade de ministérios proféticos para os dias de hoje, na sua forma genuína, irreprocháveis, também de profecias providenciais. O texto destina ainda a ser uma estridente protesto contra os grupos evangélicos que, no afã de deixar fluir a soberba, tem extrapolado as fronteiras e os marcos de limite imposto pela palavra de Deus, chegando ao ponto de mendigar profecias nas dependências do inferno. Todavia, tal protesto não é feito de forma tendenciosa e nem com ares de catimbandas contra os que pensam diferente do que aqui é definido. O meu objetivo último é o de somar esforços com todos quantos estão lutando para ver a igreja do Senhor, a obra do Senhor, madura, adulta e com senso crítico sobre a profecia, sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre as ordens estabelecidas por Deus. O que nós queríamos é estarmos nos baseando o assunto sobre a palavra de Deus. Dizem que para fins pedagógicos, psicológicos, é melhor exaltar as virtudes para só depois criticar os erros. Primeiro exalta as virtudes, depois critica os erros. Se isto é uma regra, vou fugir deliberadamente dela, e esta fuga não se deve a um capricho meu, e sim à própria natureza do assunto em questão. Quando a Bíblia fala sobre profecia, essencialmente está falando ou sobre profecia doutrinárias, ou sobre profecia providenciais. Começando por abordar a profecia doutrinária. Parece-me que a reflexão sobre a profecia providencial fica mais solta, mais aberta, mais criteriosa e mais fácil de entender. Sendo assim, analise a profecia doutrinária. Ajuda-nos a entender a providencial. Quando penso em profecia doutrinária, logo penso no emudecimento de Deus. Talvez pareça estranho falar que Deus está mudo. Entretanto, não é tão estranho assim. As Escrituras nos informam
pelo menos um sentido em que Deus está mudo. Trata-se da profecia doutrinária. Deus está caladíssimo em relação à profecia, cujo cerne é de caráter doutrinário e dogmáticos. Qualquer pessoa estudiosa que examina as Escrituras percebe que Deus cedeu o direito e ao prazer de revelar doutrinas proféticas. Dentro de um determinado tempo, Deus quis revelar profecias doutrinárias num período de tempo de aproximadamente 1500 anos. O Velho e o Novo Testamento perfazem aproximadamente este período de tempo. Foi dentro deste período de 1500 anos que as doutrinas dadas mediante profecias doutrinárias se esgotaram. Toda a profecia dada neste ano foi somada e transformada em palavra de Deus. O canão é um fato histórico que testemunha a data a partir do qual Deus silenciou-se doutrinariamente. A Bíblia, como disse Billy Graham, tem uma capa, isto é, tem um fim, tem o seu todo completo. Toda a profecia doutrinária já foi dada. Todo sonho profético doutrinário já foi sonhado. Toda visão profética já foi vista. E toda voz profética doutrinária já foi ouvida. Observe 4 textos que afirmam a completabilidade da profecia doutrinária. Estou baseando em teologia, escatologia e tantas outras interpretações pessoal. Minha regra de fé é Bíblia. Em Hebreus 1:1 está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O texto afirma que Jesus, ele veio completar a revelação redatorial doutrinária nos últimos dias, a qual havia começado nos primeiros dias, a cargo, a incumbência de vários profetas. Deus o revelou o que faltava. Profetizou doutrinas que até então não tinham sido reveladas. Portanto, nesses últimos dias, quem falou foi através de Jesus, no ministério dele. E quem escreveu Treende foi Jesus. Quem trouxe as doutrinas que faltava foi Jesus. De fato, ele não é só o fim da lei, é também o fim da profecia doutrinária redatorial. Em Judas 3 está escrito: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui há implicitamente uma profecia dizendo que as profecias redatoriais, doutrinárias, estaria se completando. Judas pede para batalhardes pela fé. Observe que fé, neste texto,
não tem nada a ver com um ato de intrepidez e ousadia de alguém realizar prodígios. Mas o texto se refere à fé como sendo o conjunto de todas as doutrinas que cremos. Porque todas que pregamos, todas que anunciamos, temos base bíblica e confirmada nas Escrituras. Mas diz o texto, é para batalharmos pelo nosso credo, pela nossa fé, pelas doutrinas e por aquilo que nos legaram os apóstolos. Por isso damos ênfase e continuidade a qualquer preço, a qualquer custo, defendemos até o fim. E mais, a expressão que uma vez por toda foi entregue, em grego é apache. Apache significa algo ocorrido uma vez para sempre. Algo que não passa, portanto, não precisa ser substituída por profecias novas. Deus profetizou doutrina para sempre. Em Gálatas 1:8 está escrito: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo que o evangelho que vai além do evangelho não é evangelho. São denominações montadas por conceitos pessoais. Para Paulo, o evangelho estava sendo completo. Não carecia de novos evangelhos. Se nem Paulo na terra e se nenhum anjo no céu podia ir além do evangelho, o que dirá dos profetas de hoje e dos anjos que vêm voando com asas abarrotadas de doutrinas novas, inovações? Ora, ao afirmar anátema qualquer pregador de qualquer denominação que for além, Paulo está afirmando que a revelação doutrinária tem limite, tem um fim, tem um basta, tem um cartão de aposentadoria aos profetas que profetizaram doutrinas. E a quem não respeitar isso, quem se atrever a dar uma de profeta doutrinário seja maldito, e vai fundar a sua seita com seu povo ou com seu novo evangelho antagônico. Isto ao supremo evangelho. Esta é a posição de Paulo. Ainda nessa perspectiva, veja como o texto de Apocalipse 1:3 é claro. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Veja bem, ele pede para guardar a palavra da profecia e não para aguardar uma nova palavra de profecia. Guarda, diz João, aguarda, dizem os profetas de hoje. A diferença não poderia ser mais clara do que está exposto. De fato, é imprescindível que se creia que a Bíblia tem toda a doutrina que supre todas as necessidades do mundo e as que brotam do nosso coração, que não crê que todas as doutrinas já nos foram dadas. Está perdidíssimo no mar de dúvidas. A igreja não crê que as doutrinas já estão diante de si?
pode fechar as portas e esperar todas as doutrinas serem reveladas, para que assim não pregue um evangelho incompleto, inacabado para esse mundo. Quem não crê na consumação da revelação redatorial doutrinária não tem referência, não tem credo, não tem resposta e não tem o que pregar. Na verdade, isto é uma porta para que se abre para os demônios estarem saindo com doutrinas novas a hora que quiserem. A ICAR, que é a Igreja Católica Romana, que faz dos seus papas profetas, vive renovando suas doutrinas à luz de novas profecias, oriunda de novos papas proféticos. A Igreja dos Mormons anda no mesmo vale. Foi fundada por orientação profética doutrinária de Moroni. Um ser celestial apareceu a Joseph Smith e apresentou-lhe um outro evangelho. Assim foi com os adventistas, foi com os Perfected Liberty, foi com o islamismo e foi com a maioria das seitas nos dias de hoje. Toda seita teve um fundo profético que a germinou ou sustentou exatamente esse caminho que as doutrinas trilham, as seitas. Se o caminho é a seita, então quem é o anjo que aparece, a voz que se faz ouvir e a luz que brilha? Eu creio que os papas profetas não têm essa autonomia para mudar as escrituras. E eles não têm também orientação sobrenatural para lançar novas doutrinas. Creio que Maomé teve de fato uma impressionante visão com assim titulado Arcanjo Gabriel, na teoria dele, como eles dizem, como os defende. Creio que Joseph Smith viu o seu humilde quarto escuro recinto ser repentinamente invadido por uma luz forte, enquanto uma voz morônica lhe ensinava doutrina nova. Creio nas palavras de Ellen White, que afirma ter recebido luz sobrenatural para entender e impletar certos versículos. Creio que o mestre Tokusmitsu realmente ficou deslumbrado com as doutrinas que recebeu das vozes do além. Todavia, creio firmemente que o diabo é quem inspirou, armou, disfarçou, enganou estes profetas. Eles realmente são profetas, mas profetas do diabo. Suas doutrinas são novas, mas os seus deuses são velhos. O anjo doutrinário vem do inferno. Como do inferno vêm as vozes, as falsas luzes também. Pois bem, o problema ao qual nós detemos não é só coisas assim comum, com as seitas, e estão abertas para novas doutrinas, mas é justamente no arraial dos evangélicos, a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja apostólica, representa em uma de suas alas que nós vivemos, está com um problema em sua estrutura confissional, pelo fato de estar tratando com honra profetas, profecias que não foram produzidas por Deus, não foram incorporadas por Deus.
No viver cristão doutrinário, precisamos ser conduzidos pelas revelações bíblicas. E que nós vemos o erro da igreja é dar boas-vindas às profecias doutrinárias como se elas fossem profecias providenciais. Qualquer igreja, para ser genuinamente evangélica, tem que crer na consumação da revelação redatorial doutrinária. Isto é, tem que crer que a Bíblia está completa. Qualquer igreja pentecostal que não crer nisto já é uma seita. Qualquer igreja tradicional que aceitar profecias doutrinárias já foi sugada pela garganta da heresia. Não importa quem seja o profeta, seja o famoso, ungido, sábio, tarimbado, carismático, reformado, viajado mundo afora. Não importa se já foi ao céu, se já foi ao inferno, se dançou com os anjos, se pulou com os querubins no paraíso. Não importa se seres de regiões espirituais lhe ordenaram para transmitir doutrina para a sua geração. Não importa nada disso. Paulo é inflexível e tem posição inarredável. Seja maldito quem quer que se atrever a dar uma de profeta contra o evangelho. Ou nós cremos na Bíblia estar completa em suas doutrinas, ou aceitamos viver como igreja sem referencial, sem credo, sem nada. Creio que nós não queremos isso. Sendo assim, qualquer profeta que se levantar entre nós profetizando a doutrina da volta de Cristo, seja ele reconhecido anatemamente, pois está escrito: as escrituras são contra a ficção dos retornos de Jesus. Qualquer profeta que ousar afirmar que o Senhor está dizendo, por intermédio de um anjo, que o crente é inatingível pela doença, é lastimavelmente pela pobreza de seus conhecimentos espirituais, seja ele conhecido anatemamente, pois a Escritura contraria tal profecia. Qualquer profeta que afirmar que Deus disse em sonho que o estilo litúrgico de culto da igreja é padrão único, invariável, seja ele também anátema, pois em lugar algum das Escrituras tal profecia encontra base para florescer como doutrina da Igreja de Deus. Qualquer profetisa que assumir um púlpito evangélico e profetizar em nome do Todo-Poderoso que as verdadeiras mulheres de Deus são aquelas que não visitas as endiabradas cabeleireiras, esta profetiza precisa ser encarada de uma outra forma, porque isto já está profetizado. Pois as Escrituras não afirmam tal doutrina desmanzelada, anticosmética. Isso já está registrado, que as mulheres não devem terem vaidade, que se vista com modéstia. Já foi profetizado. E é claro que nós que queremos herdar a glória celestial, viver com Cristo, não podemos fugir da realidade das Escrituras. Para alguns pode ser meio complexo,
Mas quem deseja revelação de Deus, as Escrituras é bem clara em relação a essas coisas. E a profecia providencial. Uma vez que já analisamos a profecia doutrinária, fica-nos agora aberto a mais essa questão da profecia providencial. A profecia providencial tem a ver com a intervenção de Deus na perspectiva sobrenatural e soberana do seu relacionamento com o seu povo. Através desse ministério profético, Deus pode comunicar com o seu povo por sonhos, visões, arrebatamento, pela viva voz, pelos seus mensageiros angelicais e até pela frota das mulas de Balaão. Seja como for, Deus fala, Deus mostra, Deus previne e Deus faz lembrar o que lhe apraz. Eu me sinto à vontade em crer nessas realidades, justamente por elas não envolverem doutrina. Tudo é providencial, um sonho que consola, uma visão que esclarece, uma voz que empurra a uma missão específica, um anjo que presta serviço numa hora onde as forças humanas se esboçaram, uma mula que nos previne do futuro imediato e assim por diante. Nada de doutrina, nada de imposição, nada de contrariedade com a palavra de Deus. Para que a diferença entre essas profecias providencial e doutrinária fica mais nítida na mente daqueles que encontram dificuldade em distinguir uma da outra, veja como a Bíblia apresenta de forma clara as duas do ministério profético. O apóstolo Paulo é um exemplo típico da profecia doutrinarial de Deus. É um exemplo típico do profeta de Deus que o levou com um ofício de profeta doutrinal. Por causa desse ofício, em seu tempo vigorava, ele tinha autoridade para profetizar doutrina para as igrejas nascidas sob seu ministério. É só lermos suas cartas que tais verdades saltam em nossa mente. Gálatas 1:15, 2 Coríntios 12:12. Já o profeta Agabo é um profeta tipicamente providencial. Observe suas profecias. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligado com ele os seus próprios pés e mãos, declarou isto: diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Atos 21, 10 e 11. Veja que a sua profecia não traz nenhuma revelação doutrinária para Paulo. É apenas uma profecia providencial. Paulo ficara preso pelos judeus. Há ainda uma outra profecia de Agabo naqueles dias. Desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Está em Atos 11, 27 e 28.
Observe que, novamente, Ágabo não profetiza nada de doutrina. Ele apenas profetiza predizendo que haverá fome. Não diz que haverá uma forma de batismo. Não diz que haverá uma outra queda dos anjos ou uma queda de anjos, conforme diz os que crê nisso. E nem diz o dia da volta de Cristo. Apenas diz sobre a fome que viria. Isto é profecia providencial. Prevê para que o povo de Deus encha seus celeiros e abarrote suas despensas. A profecia providencial tinha aceitação plena na igreja primitiva. Havia profetas na igreja de Jerusalém, Atos 11, 27, na igreja de Antioquia, Atos 13, 1. Para os membros da igreja de Tessalônica, Paulo adverte para não desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses 5, 20. Para os membros da igreja de Roma e de Corinto, Paulo ensina sobre o dom da profecia. Texto que lemos. Isto é o dom de profecias providencial. E acerca do evangelho Filipe, do evangelista Filipe, somos informados que suas 4 filhas tinham ministério de profecia providencial. Atos 21, 9. O que deve ficar claro é que a profecia providencial nunca pode trazer elementos doutrinários. Os que, em seu conteúdo profético, a profecia providencial pode ser uma palavra de denúncia de pecado na igreja, ou um incentivo na continuidade da obra, mas não pode ser um novo tratado de eclesiologia. Pode ser uma palavra que venha desvendar o que acontecerá no futuro, mas nunca pode ser um novo tratado de escatologia. Pode ser uma palavra de explicação a respeito da obra do Espírito Santo, mas nunca pode ser um novo dogma de pneumonologia. Pode ser uma palavra de esclarecimento de certos feitos de demônio, mas não pode ser uma nova doutrina de ministério demoníacos. À luz desta visão e concepção profética providencial, recebe que a maioria dos profetas de hoje profetiza profecias que estão longe de serem classificadas como profecia providenciais. Há muitas Bíblias saindo da boca de muitos profetas, com imposição doutrinária e regras de dogmas drasticamente alheio à palavra de Deus. Por isso que o mundo está confuso, perdido, no meio de tantas placas, ideologia e doutrinas que não saíram da parte de Deus. Entretanto, também, à luz dessa concepção profética providencial, percebe que aqueles que não creem neste ministério estão sendo de fato incrédulos. A Bíblia sustenta o ministério profético de forma bem declarada. Ao meu ver, qualquer estudioso da Bíblia encontra razão de sobra para crer neste ministério, para desfrutar do mesmo e para instrumentalizar em função dos mesmos. No que diz respeito à palavra profética, há pelo menos 3 regras bíblicas são importantes. A primeira diz que nenhuma profecia pode ultrapassar ou contrariar as profecias doutrinárias bíblicas. Paulo afirma esta regra em Romanos 12, 6.
Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é que tem que ser equivalente à fé, que temos? Nenhuma profecia pode desrespeitar o credo, indo além do que o credo não foi. Nenhuma profecia pode revelar concepções doutrinárias que não tenha respaldo no credo, na fé, na Bíblia. Por exemplo, é comum ouvir profecia ou profetas profetizando: assim diz o Senhor, a mulher que cortar o cabelo está em pecado. Isso já foi profetizado, já foi dito. Já é bíblico. Não tem mais o que discutir em relação a isso. Ora, esta profecia extrapola a fé, não há base doutrinária para apoiar. Talvez tal profecia esteja em proporção com a pessoa. Ou, igreja minha, eis que Deus trará juízo sobre vós, senão desfazer de aparelhos, TV e outras coisas. Também já sabe, já foi profetizado. Temos tantos textos bíblicos e tantas outras coisas que a gente vê e que sabe que não coincide com a Bíblia. Por exemplo, alguém diz, profetizei, não sei com quem foi. Aí que Deus é esse? É mentira. Ou eu não posso falar. Aí por que Deus então precipitou? Ou eu não vi quem era. Que tipo de Deus que não conhece? Ou não é tempo ainda. Só pode ser omissão ou não ser de Deus. Não temos respaldo bíblico para isso daí. Outra regra para estarmos confirmando se é de Deus ou não é que nenhuma profecia pode deixar de cumprir no mínimo detalhe. Se não cumprir no mínimo detalhe, não foi Deus. Deuteronômio 18:22 diz: sabe que, quando este profeta falar em nome do nosso Senhor, e a palavra dele não suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou de tal profeta. Não tenhais temor dele. Se esta regra fosse valorizada e usada como critério de averiguação, no mínimo, 70% das profecias odiernas cairiam por terra. O texto afirma que, se a profecia não suceder como foi profetizada, ela não vem de Deus. Em outros termos, Deus está falando que a profecia é a ciência mais exata que existe. Se o profeta afirmou que você ia viajar de avião, então é de avião e não de trem, nem de ônibus. Será que Deus não sabe o que é avião e o que é um trem de carga? Se o profeta diz que o irmão ele está doente, ele iria ser curado e no dia seguinte, então, e ele morre no dia seguinte, como explicar o fato de ter passado anos orando pela cura? Se o profeta dizia que o recém-convertido seria curado de AIDS, como que vamos justificar o fato dele ter ido para a cova com AIDS e tudo mais? A profecia não disse que o irmão tal iria comprar uma casa na semana seguinte? Então, por que já passou semanas e o irmão continua pagando aluguel? Não foi profetizado o casamento de dois irmãos que nem quer pensavam em namorar? Então, por que eles se divorciaram? O fato é, qualquer profecia que não se cumprir em sua totalidade não vem de Deus. Pode ter vindo da mente
imaginária do profeta, pode ter vindo da esposa, do marido, que comentou uma sensação estranha ter acontecido no complexo das coisas, do que surge, do que ouve, do que vê, ou do sexto sentido, sei lá como arrumou. Pode ter vindo do diabo ou até mesmo da girafa, mas não de Deus. Não coloque o nome de Deus nesta bagunça. Ele é santo. Deixe Deus trabalhar nessas questões para sermos melhor edificados. Há um episódio no reinado de Acabe que dogmatiza esta verdade. 400 profetas com unanimidade, com insistência e até com coreografia estavam profetizando a vitória do rei Acabe sobre o rei da Síria. Todavia um único profeta, Micaías, profetizou a derrota. E a profecia de Micaías prevaleceu. Aprenda com isto. Não é pela quantidade de profeta que se avalia uma profecia, mas pelo seu cumprimento, como 2 Crônicas 18. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele realiza. O que Ele palpita, dá certo. Entretanto, o que Ele não falou, não cumpre. Ainda que tenha sido profetizado por multidões de profetas. Ainda que muita gente aguarde com fé ardente e com expectativa extraordinária o cumprimento da profecia, Deus não tem compromisso com profecia que Ele não soprou, com sonho que Ele não tenha feito brotar na mente do profeta, com visões que Ele não mostrou, com vozes que Ele não falou. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizaram, e enche de vãs esperança, fala as visões do seu coração. Não vem da boca do Senhor. Terceira, nenhuma profecia deve ficar impune ao julgamento. E é comum nós ouvirmos aqui pessoas dizer: não vou profetizar mais porque ficam me julgando, acha que não é de Deus, acha que eu falei de mim mesmo. Já se manifestou que não era mesmo. Porque o profeta que é o profeta, ele está sujeito ao julgamento de todos. Fique tranquilo, foi Deus que falou, vai se cumprir. E ele está disposto ao julgamento, até porque é bíblico. 1 Coríntios 14, 29. De acordo com essa regra, o ato de julgar não é uma disposição nata de incredulidade e nem uma atitude blasfema contra Deus. Pelo contrário, é mais um meio de descobrir quem anda de fato com Deus ou quem está brincando com Ele, com o nome dele, com o nome de Deus. Há muitas igrejas que têm arrolado aos seus ministérios, ministros proféticos. Esta igreja são obrigadas a julgar o ministério de seus profetas. Além do mais, a igreja como um todo tem o direito de exigir esclarecimento em relação à profecia que deixa a desejar. Se tais igrejas não se posicionarem com rigor, continuaremos a ver bagunça em nome de Deus acontecendo debaixo do nosso nariz. Profecias que nunca cumprem. São anunciadas profecias de mentira, profecias direto do trono do inferno, profecias que ao invés de glorificarem a Deus, escandaliza o nome dele, atrai o escárnio para a igreja, profecias que não passam de malandragem profética e engenhosidade de soberbos que usa este ofício para se promoverem entre o povo de Deus.
profecias que são ditas por capricho pessoais, profecias que deixam a igreja confusa, conturbada. Em relação ao profeta, também há 3 regras que destina a ser orientações prudentes para o zelo do profeta. A primeira é: todo profeta, ele precisa discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso é regra, é mandamento. Profeta Jeremias é quem fala sobre isso. Profeta que tem um sonho, conte apenas como um sonho. Mas aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. O que Jeremias está dizendo é o que muita gente precisa ouvir. Nem todo sonho que o profeta sonha é sonho profético. Ora, existe sonho que brota em nossas mentes por naturalidade, por envolvibilidade com temas presentes, por circunstância e por outros fatores. Nem todo sonho é de Deus. O profeta tem que saber o que é de Deus e o que está fora de Deus. A partir do momento que ele passa a profetizar palha em lugar de trigo, ele passa a ser uma tragédia para a igreja. A igreja quer trigo e não palha, quer sonho que vem da mente de Deus e não da mente do profeta. O problema de hoje é que as igrejas parecem um paiol cheio de palhas. Todo profeta precisa saber que nem todo sonho é sonho profético, nem toda visão é estatística, é visão profética, e nem toda voz é voz profética. Quando vem do Espírito, exorciza-se as dúvidas. Robert, em seu livro O Dom da Profecia, afirma ao contrário, que quando o profeta estiver em dúvida, então está claro que a profecia é de Deus. Diz ele: para mim, a própria dúvida é prova suficiente de que nos vem à mente é do Senhor. A própria dúvida já prova que não é. Qualquer irmão que tem o dom de profecia sabe isso. Quando o Espírito fala, ele não traz dúvidas, mas absoluta certeza. O profeta sabe que a palavra está nele. Segunda coisa, todo profeta está sujeito à disciplina e à exortação da igreja. Quando ele não é obediente à doutrina, à disciplina, à exortação da igreja, quando ele precisa ser exortado, chamado a atenção, colocado em ordem, ele esboça reações maliciosas, tendenciosas, iracunda. Já está aprovado. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Ele deve ser o primeiro a ter critério nas ordens e na decência. 1 Coríntios 14, 40. Não há como ter ordem e decência se não haver disciplina. A exortação, creio firmemente que é uma ameaça de disciplina a quem profetizar em verdade e sentenças não oriundas de Deus. Espantaria muita gente habituada a profetizar em nome de Deus, profecias contrárias à vontade de Deus, se fossem corrigidos, chamar a atenção. Talvez as igrejas que não aceitam o ministério profético não entendem muito da necessidade de tais regras. As igrejas ligadas a Cristo, ao povo de Deus, sabem muito bem como as coisas andam por aí em respeito às profecias. Terceira, todo profeta tem que ser o primeiro a crer nas suas próprias profecias.
Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. 1 Coríntios 14, 37. Paulo, além de estar consciente da sua profecia doutrinária, ser oriunda de Deus, ele apela para os que considera profeta ou espiritual também a estarem conscientes destes fatos. Ou seja, o profeta verdadeiro sabe que está falando e tem autoridade para exigir, autoridade para falar em nome de Deus. E que outros creiam que ele não é um que vive soltando qualquer coisa, mas é uma pessoa que ele busca de Deus, que ele tem de Deus, que ele fala em nome de Deus e que cumpre o que Deus fala na vida dele. Então são esses os requisitos quanto ao ministério profético, quanto à profecia. Quem realmente deseja entender, a Bíblia é rica em conteúdo, é só buscar de Deus entendimento, revelação, para entender as Escrituras. Nela não deixa dúvida, não é teoria de ninguém, teoria de homens inspirados por Deus, que escreveram, orientados pelo Senhor. Então nós temos que basear, alicerçar, fundamentar a nossa fé, a nossa crença, segundo as Escrituras, para não sermos levados por ventos, levados por palavras de pessoas que diz que Deus falou quando não falou. Creio que a igreja, os irmãos, já conhecem isso, já sabia disso, talvez não é novidade, mas creio que alguns ainda tinham alguma dúvida em relação à questão das profecias. Mais do mais, que Deus abençoe e enriqueça a mente e o coração de todos os nossos irmãos. Amém.